Em 2014, Conceição Evaristo publica Olhos d'Água, um livro composto por 15 histórias caracterizadas como literatura de resistência, na qual a gente consegue perceber muita tensão crítica. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma das histórias de Olhos d'Água. Vem comigo e deixa eu te contar a história do conto do Zuquerença. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Raquel Monteiro e aqui no canal eu conto histórias da literatura nacional e da literatura estrangeira de um jeito leve e descontraído. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda e não perde a oportunidade para se inscrever aqui no canal, caso esse tipo de conteúdo te agrade, caso você se interesse pela literatura de qualidade. Se você já é inscrito aqui no canal, não se esquece de compartilhar, de curtir, isso é muito importante para o crescimento do canal. Se você gosta da literatura de resistência, da literatura afrofeminina, então a leitura do livro Olhos d'Água é super importante. Se você quiser adquirir o seu livro, eu recomendo que você vá à livraria leitura mais próxima da tua casa. Eu adquiri o meu lá na leitura aqui do Shopping Iguatemi de Fortaleza. Não perde a oportunidade de adquirir o teu também. Sem mais delongas, vamos à história do Zuquerença. O conto do Zuquerença mostra uma protagonista feminina, como acontece no conto Ana da Venga, que já foi comentado aqui no canal. Então dá uma olhadinha no card que aparece aqui no vídeo, caso você queira, caso você tenha interesse nesse tipo de literatura, então dá uma olhadinha no card para você ver o vídeo lá sobre Ana da Venga. Aqui em do Zuquerença nós também temos uma protagonista feminina. O texto também começa em média res, ou seja, ele não começa pelo início cronológico, ele começa a do Zu. Já é uma mulher idosa, ela é uma pessoa que já está com alguns problemas mentais e ela é uma mendiga, ela está em situação de mendicância, ela tira comida do lixo, ela fala algumas coisas que já não faz mais sentido. E aí, no decorrer dos primeiros parágrafos, a gente conhece como foi que a Duzu chegou nessa grande cidade onde acontece a história. Duzu chegou ainda muito pequena, uma menina, o narrador mesmo diz que ela era bem pequena mesmo. Ela vai com a família que está em busca de uma vida melhor. E os pais da Duzu, eles foram com a esperança de que Duzu tivesse um futuro promissor, já que a filha de um conhecido tinha conseguido um lugar para ficar, que era a casa de uma senhora chamada Dona Esmeraldina. À medida que a narrativa vai passando, a gente conhece quem é a Dona Esmeraldina. Gente, a Duzu, ela fica numa casa sem acesso aos pais, sem acesso à escola, sem acesso à saúde de qualidade, uma casa com vários quartos, onde havia várias mulheres que, de acordo com o narrador, aos olhos da criança, estavam sempre muito bem arrumadas, muito maquiadas e atendendo a vários homens. Então vocês entendem que esse local, o leitor consegue perceber que esse local é um local para diversão adulta. Existem alguns nomes que eu não posso falar aqui no YouTube, mas vocês já entenderam onde é que essa menina trabalhava e como é que ela trabalhava e o que é que ela fazia. A princípio, a Duzu apenas cuidava da limpeza. Então a Dona Esmeraldina tinha sempre dito para ela, sempre dizia, olha, toda vez que você for entrar no quarto, você bate e pede licença, pergunta se você pode entrar. Mas teve uma vez que essa criança, ela não pediu licença e ela entrou. Quando ela entrou, ela vê o que a gente imagina, né, que aconteça nesse tipo de local. Então ela vê um homem e uma mulher tendo relações e ela acha aquilo, ela não sai correndo, ela fica olhando. E o homem que estava com essa mulher, né, ele acaba também achando interessante que aquela criança esteja observando essa cena. Gente, os textos da Conceição Evaristo são textos em que a gente percebe uma realidade muito crua. Não há uma romantização, certo? A gente vai percebendo o que vai acontecendo com muitas mulheres, muitas pessoas negras no nosso país. Crianças, adolescentes, idosas, adultas, enfim. E aí a Duzu, ela começa a não pedir mais licença para entrar.
né? E aí ela vai procurando reencontrar aquele mesmo homem. Até que numa outra noite, ela mais uma vez não pede licença, ela entra, ele não estava com ninguém e ela começa a se envolver, como vocês estão imaginando que ela começa a se envolver com esse homem, com esse criminoso, que isso é um crime, gente. Aí a dona Esmeraldina descobre que a Duzu está atendendo, tá, esses clientes e ela fica muito irritada e ela trata a menina de uma maneira muito agressiva. Ela diz: olha, se você quer trabalhar, então tudo bem, mas eu vou ter o meu dinheiro, porque a dona Esmeraldina era uma cafetina. E aí a gente logo percebe que ela passa, o narrador diz que ela passa muitos anos ali, depois ela sai da zona, como aparece no texto, e ela vai para o morro. A Duzu teve 9 filhos. 9 filhos. E diz no texto que desses 9, todos tiveram pelo menos 2 filhos. Então vamos arredondar aí que a Duzu teve 20 netos, considerando que cada filho teve pelo menos 2, então vamos arredondar para uns 20 netos. Desses netos, 3 eram do coração da Duzu. 3 eram muito próximos, eram muito queridos para ela. Nós temos a menina Querença, nós temos o Tático, que tem 13 anos, mesma idade da Querença, e a gente tem o Angélico. Diz no texto, as palavras, tá exatamente como aparece no texto, diz o seguinte: Angélico, que chorava porque não gostava de ser homem, queria ser guarda penitenciário para poder dar fuga ao pai. Tático, que não queria ser nada. E a menina Querença, que retomava sonhos e desejos de tantos outros que já tinham ido. Gente, o Angélico, então a gente percebe que ele é um homossexual ou uma pessoa trans e ele não é satisfeito, ele lida com esse drama, né? Ao mesmo tempo, nós percebemos a questão social e também familiar, porque ele queria ser agente penitenciário para tirar o pai da prisão, então a gente já sabe que um dos filhos da Duzu, ou o genro, né? Porque a gente não sabe exatamente se o filho da Duzu, se o pai do Angélico era o filho da Duzu ou se era a mãe do Angélico que era a filha da Duzu. Mas enfim, ele queria tirar o pai da cadeia, então a gente tem essa visão de hereditariedade, não é, da situação de pobreza e de criminalidade. A gente também tem o Tático. O Tático, ele já participava de facção criminosa. Ele acaba sendo morto aos 13 anos por uma facção rival. É situação também que é citada lá no conto anterior da Ana da Venga. A morte do Tático para a Duzu foi a gota d'água. Ela que já vivia numa situação de miséria, que ainda muito menina foi explorada, né? Ela representa, a Conceição Evaristo, quando ela cita a infância e a pré-adolescência e parte da adolescência da menina, a gente percebe uma crítica social aguda e de um assunto muito preocupante, que é a exploração sexual infantil. Essa mulher que já sofreu a vida inteira, né, com situações de pobreza, com questões vinculadas aos abusos pelos quais ela passou, quando ela perde esse neto, para ela é a gota d'água. Então, a morte do Tático leva a Duzu a desenvolver um problema mental seríssimo e um problema que acaba levando a personagem à morte. Mas a Querença, que é a outra neta, ela representa a esperança. A Querença é uma menina que sofre muito com a morte da avó, mas ela, como ela estuda, o narrador diz que ela estuda, o narrador diz que ela ensina outras crianças da comunidade. Então a Querença, no final desse texto, ela é aquele ponto de esperança. Apesar de a vida da Duzu ter sido uma vida de tanto sofrimento, o leitor se depara com essa possibilidade de esperança. E o que é muito interessante, a esperança vindo por meio do estudo. Como é importante a preocupação com o setor da educação para que o ritmo, o ciclo da miséria, da criminalidade, da pobreza, ele seja quebrado. Bom, meus amores, eu encerro aqui mais um conto dessa sequência dos 15 contos de Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Se você ficou comigo até aqui, muito obrigada pela tua companhia. Não se esquece de curtir, de fazer um comentário. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Então é isso. Até o próximo vídeo.